Lá em Mateus, no capítulo de número 4, diz assim, no versículo de número 36, Jesus diz assim: vamos passar para outra margem. E eles, se despedindo da multidão, a multidão o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam um para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? É interessante essa palavra, e em algumas outras traduções, o início do versículo 36 não diz vamos passar, como está na minha Bíblia, mas diz passemos para o outro lado. É interessante esse episódio, eu gosto sempre de me transportar para o local, imaginar a cena e quem sabe até me envolver naquela cena. E pensando a respeito dessa palavra que tem falado ao meu coração nesses dias, eu me imaginei neste lugar. A praia é um lugar calmo, tranquilo, apesar da areia ainda ser flexível, é um lugar mais sólido, um lugar que eu tenho segurança. Quando eu olho para o mar, eu posso sentir um pouco de medo. Afinal de contas, eu não sei o que pode me esperar. Na praia, eu tenho segurança. É um lugar calmo, é um lugar tranquilo e eu sei para onde eu vou. Quando eu olho para o mar, eu tenho ainda insegurança. Eu não sei o que irá acontecer, como se desenrolará. Afinal de contas, eu estaria em um barco, e qual a segurança que o barco poderia trazer para a minha vida? Mas aí Jesus olha para os discípulos, boa parte deles já conheciam o mar, e diz assim para eles: passemos para o outro lado. Mas a palavra passemos me traz a ideia de que ela é imperativa. Ele não diz, vamos discutir aqui numa reunião de departamento, do coral, por exemplo, se nós vamos passar. Não, ele disse, passemos. Não é uma reunião do departamento de jovens que diz, será que poderíamos fazer? Não, a palavra foi imperativa, passemos. Não tinha como questionar. Jesus havia dado uma ordem e havia dado uma palavra, passemos para o outro lado. Ou como diz a minha tradução, vamos passar para o outro lado. Não tinha o que questionar, não tinha o que se discutir, foi uma ordem, foi um imperativo de Jesus, passemos para o outro lado. O interessante é que ao observar essa ordem de Jesus, e em Jesus a palavra é diferente. Já viu quando você pede um conselho para uma pessoa a respeito de algo que você quer fazer na sua vida, e a pessoa diz para você assim, ó, vai firme, vai fundo, vai dar certo. Mas a pessoa não diz para você assim, ó, eu vou com você, eu faço com você, ou eu ajo com você. Diferente desses nossos amigos ou desses nossos conselheiros, Jesus ele toma a iniciativa e ele assume um compromisso. Aqui, ele assume um compromisso com os discípulos. Jesus não diz, passe para o outro lado. Ele diz, eu vou passar com vocês. Jesus não disse, vocês vão sozinho. Jesus disse, eu atravesso com vocês. Jesus em momento nenhum disse assim, ó, ainda que aqui esteja firme e lá talvez possa haver uma tempestade, mas vocês vão sozinho. Não, Jesus diz, eu atravesso com vocês, eu passo com vocês. E é interessante que os discípulos atravessam, e em uma outra passagem, porque em Mateus também fala a respeito dessa história, o que nós observamos já no início do texto, é que Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram.
Ora, a gente muitas das vezes confiamos apenas na palavra das pessoas, mas nunca nos colocamos diante de Deus para ouvir a voz dele. E a palavra de Jesus para a nossa vida é sempre afirmativa. Ele nunca nos deixa sozinho, ele sempre diz para nós: passemos. Ismael, se Jesus der uma ordem para você, você tem coragem de titubear? Não, você confia na palavra de Jesus. Então, se Jesus diz para mim e para você: passemos, é porque é hora de passar. É interessante que quando eu observo a palavra, eu poderia ter medo em atravessar, porque eu não conheço o mar, mas a pessoa que me deu a palavra, nela eu confio, porque ela justifica a palavra que ela diz. Se Jesus disse: passemos, é porque Ele sabe o que está falando, é porque Ele vai me ajudar, e Ele estará comigo. Amém? Eu atravesso porque eu confio na palavra, eu atravesso porque a pessoa que emitiu essa informação para mim é de confiança, eu tenho confiança nela, porque às vezes em que eu vivi com ela, em que ela me deu uma palavra, eu pude confiar e o milagre aconteceu. A palavra que eu trago para você nessa noite, e para mim também, é que confiemos na palavra de Jesus. Quem te deu a palavra foi Jesus, quem te mandou atravessar foi Jesus, quem te mandou projetar foi Jesus, quem te mandou fazer foi Jesus, quem te deu a ordem foi Jesus, e não foi o homem que mente para você, foi Jesus. Independente do que aconteça no futuro, quem te deu a palavra foi Jesus. Aí a palavra diz que veio uma tempestade, e a tempestade bateu no barco, e a tempestade causou medo e espanto nos discípulos, e Jesus estava dormindo. Como Jesus não acorda no meio da tempestade? Ainda que a palavra tenha sido emitida por Jesus, ainda que a ordem tenha sido dada por Jesus, isso não significa que não terá tempestades. Mas ainda que haja tempestade, Jesus está no barco. Ainda que a palavra seja dele, a ação seja em conjunto, eu confio que ele está comigo, mesmo assim ainda haverá tempestades. Mas ele está no barco. Você pode glorificar a Deus porque Jesus está no seu barco, no barco da sua vida. Mas esse seu glória a Deus não é um glória a Deus de quem está confiando que Jesus está no barco. É de alguém que está com medo da tempestade. Porque o glória a Deus de quem tem confiança em Jesus é um pouquinho mais alto. Amém? Glória a Deus. Viu só? É desse jeito, com a inocência de uma criança. É interessante que as ondas, a tempestade, a situação não acorda Jesus, mas a voz dos discípulos acorda Jesus na tempestade. Jesus não acorda para a tempestade, Jesus acorda para a sua voz. É por isso que diante da tempestade, nós devemos louvar ao Senhor. Nós devemos adorar ao Senhor. Nós devemos clamar ao Senhor. Se a tempestade não mudar a sua realidade, o teu clamor a Jesus muda. Deus abençoe os irmãos.